Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime TV para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Tenho a satisfação hoje de receber um amigo, o Antônio Grandini. Obrigado, Grandini, pelo teu prestígio. Obrigado por ter arrumado um espaço lá na L'Oréal para estar aqui compartilhando a tua carreira, compartilhando o teu momento profissional com os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Que é isso, Luciano, é um prazer. Obrigado pela proposta, obrigado pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui com você, participando do teu programa. Eu sempre falo que o programa tem esse poder, né, de nos reconectarmos com pessoas que normalmente a gente acaba caminhando por caminhos diferentes, muito mais por questões profissionais do que propriamente por conexões emocionais que a gente acaba estabelecendo com amigos, né? E a gente se conhece há um bom tempo, né? A gente acabou cada um caminhando para o seu lado e agora a gente se reaproximou por causa da Prime, por causa dos projetos que a gente tem em comum e agora, recentemente, agora através do programa de televisão. Sempre é bom rever o amigo, sempre é bom a gente falar de família, falar sobre projetos pessoais, ainda que as questões profissionais sempre nos conectam, mas é sempre bom rever e estar com o amigo. Da mesma forma, eu acho que, na verdade, o alinhamento de pensamentos, o alinhamento de ideias nos aproxima muito mais do que as questões profissionais, né? Então, quando eu estou aqui, estou tranquilo, acho que tenho muito alinhamento, estou muito alinhado com aquilo que você acredita, com aquilo que você coloca como valores e é um prazer, de novo, estar aqui com você e ter essa chance de conversar novamente com você. Grandini, você tem uma carreira admirável, né? Você tem Obrigado. Uma carreira muito sólida, uma carreira executiva e chegou ao topo de grandes empresas. Como é que foi a logística, a questão industrial na tua vida? Você planejou a tua carreira? Como é que as coisas foram acontecendo até você chegar onde você chegou hoje? Falar em planejar carreira hoje em dia parece até uma coisa meio nostálgica, né? É meio coisa saudosista, porque as coisas acontecem hoje com uma velocidade tão grande que quando a gente para pensar 20 e poucos anos atrás, quase 30, realmente tinha condição de você pensar, se programar, se planejar, né? Desenhar aquilo que você queria para o seu futuro. E assim, a única coisa que eu desenhei na minha carreira foi a minha predisposição a atuar como engenheiro, né? A minha vocação, né, para engenharia sempre me despertou muito interesse nisso. Até então, até me formar, até me graduar, sempre desenvolvi uma carreira técnica, fiz curso técnico, fiz engenharia mecânica. Mas aí teve a grande virada, né, que eu acabei ingressando na Unilever, na época GC-Lever, né, como trainee, no programa de trainee, e o programa de trainee na Unilever continua sendo, mas na época ele era muito forte do ponto de vista de desenvolvimento das tuas habilidades como gestor, né? E lá que efetivamente eu comecei a ver que eu podia ir além da engenharia, que na verdade a engenharia para mim ia ser uma base para eu poder construir e desenvolver minha carreira, né? Isso foi verdade. Entrei no programa de trainee, um programa que onde existe muito investimento em desenvolvimento, em treinamento das suas habilidades de gerente, de gestor. Fiquei na Unilever por praticamente 7 anos, né? Sempre na parte de manufatura, sempre na parte de produção, mas já desenvolvendo as habilidades relacionadas à gestão, né? Depois desse período, tive uma oportunidade, e foi muito importante para a minha carreira, essa mudança, né? Que foi a minha ida para a Nivea, para Beiersdorf, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 12 anos. E por que foi importante? Porque eu saí daquela área que até então na Unilever eu tinha desenvolvido muito forte, que era totalmente relacionada à manufatura, à produção em si, e comecei a ver o Extended Supply Chain, né? A cadeia estendida, toda a visão do negócio, da colocação de um pedido até a sua entrega, do planejamento da demanda até a sua produção, né? Coisas que anteriormente eu via como, muitas vezes, ou cliente ou como fornecedor, né? Aí eu tive a responsabilidade por construir toda essa cadeia, por montar toda essa cadeia. Foram 12 anos muito intensos. Entre muitas coisas que foram feitas, nós conseguimos construir e habilitar a fábrica aqui do Brasil, da Nivea. Foi um projeto muito interessante, já tinha sido meu segundo projeto, já tinha feito um projeto desse na Unilever, então foi muito prazeroso pegar esse projeto do começo ao fim e com uma visão de negócio, né? Você trouxe a Nivea para o Brasil?
Na verdade, a Nivea já estava no Brasil, a Nivea já estava operando no Brasil. Nós montamos e estruturamos um negócio da operação Fabril, né, que é a Bayersdorf. Né? Então, essa operação, essa construção dessa área, desse negócio, sim, eu participei desde o início, desde a definição da razão social, da abertura da empresa. E aí veio por todo o processo, que foi a construção da fábrica, foi a implementação de toda a área de importação e exportação, foi a construção de uma área de compras, né, para todos os insumos do negócio. A única coisa que a gente não comprava, não estava na minha responsabilidade, era a compra de mídia, mas todas as outras atividades da empresa estavam relacionadas. E nós tínhamos também toda a parte de distribuição física, a parte de customer service. A Nivea foi o teu maior desafio na tua carreira profissional, Grandini? Eu acho que assim, não dá para dizer o que é maior e o que é menor. Acho que o maior desafio sempre é o atual, né? Porque no final das contas a gente olha para trás nesse momento e os grandes desafios são aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Mas eu diria que do ponto de vista de complexidade, do ponto de vista de abrangência, do ponto de vista de responsabilidade, sem dúvida nenhuma foi onde eu mais aprendi, onde eu tive mais oportunidade de atuar efetivamente como gestor, e foi efetivamente lá que eu aprendi a trazer a realidade do negócio para a área de operações, para a área de supply chain, que hoje, para mim, eu sou muito grato à Nivea por ter tido essa chance e por ter aprendido isso lá, porque isso é determinante hoje em tudo que eu faço. Da Nivea você foi para Baxter. Como é que foi Foi uma mudança. Essa tua experiência significativa de mudança? Foi uma mudança. Eu acho que depois de 12 anos eu estava precisando literalmente sair da minha zona de conforto, me provocar um pouco, né? E topei mudar de área, mudar de setor. Então foi uma mudança muito intensa na minha vida como um todo. Fui para lá. Acabei ficando, não fiquei muito tempo, fiquei pouco tempo, fiquei um ano e meio, né? Mas é um setor muito interessante, setor de saúde, né? E a Baxter é um negócio, é um B2B, né? Então não é um B2C como costumava ser a Nivea, que era varejo. Então assim, a gente lidava efetivamente com outros negócios e com outras empresas também que nós não tínhamos contato com o público, o consumidor final. Eram 3 divisões, é uma empresa muito forte, é uma empresa que atua em áreas muito sensíveis, com muita tecnologia envolvida. E para mim foi interessante testar alguma coisa fora de bens de consumo e também atuar no mercado da saúde, né? Acabei ficando por lá um ano e meio, né? Até que, por opção, resolvi partir para outras jornadas, resolvi partir para outras oportunidades, trabalhar um pouco por minha conta, tocar um pouco as atividades relacionadas à gestão de outros negócios, né? Foi onde a gente se conheceu, né? Exatamente, foi nesse período, foi em 2010, 2011 mais ou menos. E eu fiquei fazendo isso por praticamente 2 anos. Para mim foi muito interessante isso, porque eu consegui ver e consegui conhecer outros negócios, saindo de consumo e saindo de saúde. Então tive oportunidade de trabalhar para outros setores da economia, trabalhei com agronegócio, trabalhei com startups de indústrias e de empresas de cosméticos que estavam vindo para o Brasil. Tive oportunidade de trabalhar para o setor automobilístico, para a indústria química. Então abriu muito leque, né? Eu acho que isso foi um período sensacional de aprendizado. E aí, por opção também, resolvi voltar, retornar ao mercado que me chama, me clama, né? Que eu adoro, que eu gosto, isso para mim está na veia, que é cosmético, que é consumo, não varejo, mas era consumo efetivamente, né? E foi muito bacana ter voltado né? Da forma e para a empresa onde eu voltei, porque também busco muito isso, aprendizado, né? E nessa empresa, na Jequiti, eu tive a oportunidade de aprender mais um pouco também, que era a venda direta. Eu nunca tinha participado, né, desse modelo de negócio. Eu, durante meu tempo da Nivea, fui diretor da Bipex e Patesp por quase 6 anos, então eu acompanhava muitos amigos, né, os companheiros de setor da venda direta, pessoal da Natura, da Avon, o próprio pessoal da Jequiti, então eu achava muito interessante a dinâmica, né? E quando eu tive a oportunidade de voltar e para esse setor, para esse segmento, e voltar a mexer com cosmético, enfim, acho que isso mexeu um pouquinho, né? Tem creme na veia, né? Não é sangue, mas resolvi voltar, fui para lá e também fiz um trabalho em torno de um ano e meio,
Até quando surgiu um convite muito interessante para eu entrar numa empresa que eu sempre tive a oportunidade de acompanhar lá de fora, né? Que é a L'Oréal. Todo mundo acompanha e todo mundo sabe a importância e a relevância da L'Oréal no setor, no segmento, globalmente falando. A empresa é a líder de mercado, ela é muito forte, ela investe muito em tecnologia, investe muito em desenvolvimento, cria tendências, cria modelos, enfim. Foi para mim uma honra ter a chance de estar hoje onde estou trabalhando na L'Oréal. Estou completando 4 anos lá, sou responsável pela toda a parte industrial aqui de São Paulo e é um grande desafio, né? É sempre um recomeço, é aquilo que eu te falei, agora há pouco. Qual o maior desafio? O maior desafio é o atual, é sempre o maior desafio. Agora, sempre atuando em culturas diferentes, né? Como é que você conseguiu ou consegue se adaptar, ainda que você vai falar, mas sou obrigado a me adaptar. Quais são os desafios de você sair da cultura? Porque influencia muito no business isso, né? Como é que, por exemplo, você foi uma empresa familiar, como a empresa do Silvio Santos, você tem um grande player hoje mundial que é a L'Oréal, como era a Nivea, como é a Unilever. Como é que você consegue se adaptar? Mas antes de você responder, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Antônio Grandini, que é diretor industrial da L'Oréal. Nós voltamos no instante. Há 20 anos, a Gênesis IT vem ajudando pequenas, médias e grandes empresas a evoluírem tecnologicamente. Somos uma das maiores integradoras de TI do interior de São Paulo, com mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Temos o objetivo de caminhar lado a lado com a sua empresa rumo à transformação digital, reduzindo custos e aumentando a produtividade e segurança. Gênesis IT. Existimos para te servir. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Antônio Grandini, que é diretor industrial da L'Oréal. Grandini, eu fechei o primeiro bloco perguntando os desafios de você se adaptar nas diversas culturas das empresas que você passou. Como é que foi esse desafio? Como é que está sendo esse desafio na tua trajetória profissional? Pois é, Luciano, acho que assim, você pode sempre avaliar o ponto por várias perspectivas diferentes, né? Eu acho que, para mim, foi, na verdade, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive exatamente de poder passar por todas essas empresas, porque, de uma certa forma, você querendo ou não, você acaba se acostumando com o ambiente onde que você está e quando você percebe, muitas vezes você acaba sendo levado por aquele ambiente. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas o fato é esse, né? E quando você sai, quando você muda de ambiente, isso faz com que você tenha que se oxigenar naturalmente. Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum, só que até algum tempo atrás, como eu estava dizendo, não chega a ser os 30 anos, né, do planejamento da carreira, mas até 10 anos atrás você falava isso, tinha muita gente que não concordava necessariamente com essa perspectiva. E para mim, por vários motivos, não foi opção, foi um desenvolvimento natural da minha carreira. Eu acabei tendo a chance de conhecer culturas diferentes, como você disse, cultura europeia, cultura alemã, cultura americana, cultura francesa, cultura de empresa nacional. E eu acho que esse que é o grande problema, que nós temos que enfrentar quando a gente muda, né? É a adaptação a essas culturas. E assim, se fosse a primeira mudança, depois de tanto tempo de carreira, eu diria para você que seria mais duro, né? Seria mais difícil. Eu diria que não, eu acho que de forma alguma a gente deve subestimar, porque você é o entrante, né? Você é a pessoa que está entrando dentro de uma cultura, então você tem que se absorver, mas o aprendizado que fica é que todas as culturas, elas têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos. A forma como você dá relevância a esses pontos é que depende de cada um. Estou aprendendo muito dentro da L'Oréal. Eu acho que a cultura francesa é uma cultura diferente. Como eu disse, tem seus pontos negativos e seus pontos positivos, e eu estou me esforçando ao máximo para aprender com os pontos positivos,
né? E os negativos tentar entender, para que a gente possa direcionar da melhor maneira possível aquilo que tem que ser feito, porque no final das contas, independentemente da cultura, né, nós somos cobrados pelo resultado, nós somos cobrados pela entrega, né? Isso se sobrepõe à cultura. Então você pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais efetiva, entrando e efetivando-se dentro daquilo que a cultura propõe, ou ficar negando, ficar entrando como uma barreira, colocando isso como uma dificuldade. É lógico. Acho que a gente sempre opta pelo primeiro. Então, assim, está passado, está superado, eu acho que a cultura é muito interessante e é sensacional ter essa visão um pouco mais macro da diferença entre elas. É muito legal. Isso dá para muito programa. Agora, tem um tema que tem nos atraído, né? Nos conectado, que é governança corporativa. É algo que tem se falado com mais frequência, governança corporativa tem ganhado um espaço cada vez mais expressivo dentro do meio corporativo. Como é que está a tua conexão com esse tema? Como é que você vê hoje as oportunidades que a governança corporativa traz para a carreira do executivo, Grandini? Olha, eu acho que chegando num determinado ponto da tua carreira, a tua contribuição para o negócio, ela pode ser muito mais efetiva. Ou você opta em continuar a tua carreira como executivo e, enfim, continua naquela visão da entrega, da execução, do resultado, do curto, do médio prazo, definitivamente. Ou você opta em sair, abrir tua carreira e vir empreendedor, né? Ou você tem a chance, na minha opinião, de desenvolver aí uma terceira alternativa, que é você conseguir aliar toda a tua experiência com uma visão um pouco mais estratégica, né? Trabalhando para negócios diferentes, para setores da economia diferentes, enriquecendo com a tua perspectiva, com a tua experiência, essas outras empresas, esses outros negócios. Isso, assim, me chamou muita atenção. Enfim, eu já estou pensando nessa transição, nessa outra possibilidade. Eu resolvi investir nisso, resolvi me qualificar e me certificar no IBGC como conselheiro, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E, assim, a grande, eu acho, oportunidade que a gente tem a partir do momento que se tem essa perspectiva da governança é você trabalhar efetivamente com aqueles inibidores que você, como executivo, você tem a visão clara de que existem em qualquer negócio, né? Mas você não tem acesso e você não tem a maneira correta de alcançá-los, de atuar sobre eles para redirecioná-los, discuti-los, né, e debatê-los. Eu acho que os inibidores que existem em todas as empresas são as questões relacionadas sempre aos sócios, né, aos interesses, né, então existe conflitos de interesse, né, tem muita confusão muitas vezes entre os papéis e as responsabilidades dentro de uma organização, e isso acaba permeando para o negócio como um todo. Quantas vezes que a gente experimenta isso no nosso dia a dia, a gente fala, poxa, mas eu faço o quê? Né? Para que lado que eu vou? Né? Essa confusão existe, essa confusão permeia e desce para o nível de execução. E aquilo que a gente sempre fala, a visão de curto prazo, no máximo de médio prazo. Visão realmente de longo prazo, muitas vezes você não tem a chance, quando você faz um planejamento estratégico como executivo, são 2, 3 anos. Eu falo visão de longo prazo mesmo, né? 10, 20, 30 anos. Isso, como conselheiro, trabalhando dentro de um conselho, atuando como um conselho, você consegue direcionar, né, bastante esses temas, bastante esses assuntos. Quando você fala de conselheiro, normalmente, por tradição, a gente está falando aí de economistas, a gente está falando de administradores, de contadores, mas pouco se fala de fábrica, né? Daquela pessoa que respirou fábrica, que está respirando processo. Você acha que esse gancho na tua carreira, em algum momento como conselheiro, vai ser o teu grande diferencial na contribuição, nesse formato de um conselho que também alcança processos, Grande? Eu acho que sim, eu acho que, como eu disse, eu tive oportunidade na minha carreira de entender bem qual é a relação que existe entre operações, né? E dentro de operações você tem a manufatura, você tem a logística, você tem toda a parte da gestão operacional do negócio como um todo, com o business, né? com o mercado. Fazer essa ponte, eu acho que é fundamental, né? Se você pega o demonstrativo de resultado de uma empresa, se você pega da receita até o bottom line, o resultado financeiro, praticamente todas as atividades geradoras de receita e geradoras de despesa estão
fora a parte de marketing e fora a parte de vendas e a questão financeira, estão dentro de operações. Então sim, eu acho que ela é essencial, eu acho que existe essa possibilidade, sempre olhando como negócio, porque a partir do momento em que você se propõe a ser um conselheiro, a tua visão tem que ser uma visão estratégica, tem que ser uma visão de negócio, mas o raciocínio de processos, né? o que é o end-to-end, né? que a gente fala muito nesse sentido, faz com que uma pessoa, um profissional da área de operação possa contribuir efetivamente para realizar, né, aquela conversão da estratégia para a execução. Não fica aquela coisa intangível. Né? E eu acho que o que a gente aprende muito em operações, a gente faz isso, né? Porque é fazer com que aquele produto que se imaginou lá atrás saia na ponta da linha, seja entregue e chegue para o consumidor. Acho que essa prática, essa visão, com certeza, essa experiência a gente tem muito para contribuir nos conselhos. Agora, você tem uma visão também toda especial voltado a pessoas, né, Grandini? Você recentemente teve prestigiando um evento da Prime, palestrando sobre o papel das pessoas no resultado das empresas. Como é que você avalia hoje essa importância, essa relevância do ser humano no resultado das empresas dentro de uma economia tão desafiadora com a qual a gente está vivendo e convivendo nos últimos anos no Brasil? Bom, eu acho que a gente nunca pode esquecer de um princípio básico para mim, que é o seguinte: os negócios, eles são formados por pessoas e por números. Né? Saber diferenciar o que são as pessoas, saber diferenciar o que são os números, e saber qual é a relação de causa e efeito entre os dois, isso é fundamental. Né? Então, acho que quando a gente se propõe a olhar de frente para um negócio e ter essa visão, eu acho que pode ser até uma maneira simplista, mas no fato se resume a isso. Né? Quem vai levar aos resultados, que são os números, são as pessoas. Né? Então, posso fazer a estratégia que quiser, pode se definir o que quiser, mas por trás do caminho, na execução, acaba sendo esse. Eu acho que qualquer modelo de governança que você adote, qualquer proposta de gestão que você traga para um negócio, vai definir muito mais a questão, deixar muito claro para todo mundo a questão dos valores que a empresa vai querer entregar. Agora, fazer com que esses valores se tornem virtudes, né, isso está totalmente na mão das pessoas. Né? E aí cada empresa tem a sua solução, cada empresa tem a sua fórmula, cada empresa tem a sua magia para fazer com que isso aconteça, mas aquelas que têm sucesso, com certeza, e fazem com que as suas pessoas sejam fortes, né, são empresas com certeza fortes. Né? Isso não tem a menor dúvida. Agora, a gente está praticamente iniciando um projeto novo juntos, que é um instituto voltado para reunir líderes empresariais, né? Como é que você vê essa iniciativa da Prime? Eu já quero de antemão agradecer por ter aceito o meu convite de me ajudar a estruturar, pensar no projeto. Como é que você vê hoje, Grandini, esse espaço que a gente está criando para reunir altos executivos para a gente falar não só de carreira, mas também para falar sobre vida e falar sobre projetos, trazer assuntos relevantes como governança corporativa? Qual é a avaliação que você faz dessa iniciativa da Prime? Eu acho sensacional. Também quero muito te agradecer a oportunidade e o convite que você me fez. Sempre tive uma vontade muito grande de poder atuar dessa maneira, com uma proposta parecida com essa. Na verdade, eu acho que nós temos uma vida só. Né? Nós não somos um profissional, um executivo, e nós não somos uma pessoa, um pai ou um membro de uma comunidade. Nós somos uma única entidade, nós somos um único ser. Né? E nesse sentido, eu acho que quando a gente começa a buscar a chance de compartilhar todas essas experiências de uma maneira efetiva, para que todos converjam com um único objetivo, que é aquele de fazer melhor e fazer o melhor, né? Para suas organizações, para suas famílias, para as pessoas que estão ao teu lado, para a tua comunidade. Eu acho isso sensacional, porque eu acredito muito na força e na responsabilidade que a gente tem. Acho que aquela história que a gente sempre ouve dizer, né, que nós vivemos num país muito paternalista, que a gente deixa muito a responsabilidade para os outros. Eu acho que, por exemplo, a proposta, né, do Instituto é exatamente isso, é nós nos colocarmos no centro, nós trazemos a responsabilidade para a gente, com toda a experiência que a gente tem de vida, poder fazer propostas efetivas para que as coisas comecem a acontecer
para todos nós, para toda a nossa comunidade. Acho sensacional. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. É sempre um prazer, uma honra receber o amigo. O convite é permanente para que o amigo esteja aqui compartilhando suas experiências. Obrigado, Grandinei. Obrigado você, Luciano. Obrigado, prazer. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.